realmente ansiedade. É um tema que está na moda, não faz tempo que não sai da moda. Muita gente fala sobre ansiedade, muita gente trata a ansiedade, muita gente busca uma forma de curar, de restaurar a ansiedade, mas é difícil porque as pessoas têm muita preguiça de se cuidar. Nós vamos falar um pouco sobre ansiedade e ao final nós vamos dar algumas ideias, algumas técnicas para que você possa extravasar e aprender que a ansiedade não vai acabar nunca, mas ela pode ser controlada. Essa talvez seja a melhor ideia. Quem pensa que vai conseguir acabar com a ansiedade pode desistir porque não vai acabar. Se você veio assistir esse vídeo pensando que eu ia te ensinar a acabar com a ansiedade, infelizmente eu não vou fazer isso, porque nós precisamos dessa ansiedade, só que controlada, para que a gente possa viver. E é essa ansiedade controlada que a gente chama de estresse, e esse estresse é necessário para a gente viver. O problema é que a gente se perde, né? Uma dose, é igual gordo sempre dá exemplo de comida. É igual a gente está comendo um pouco de pimenta para temperar, mas tem gente que bota pimenta que é para extrair todas as papilas gustativas e eliminar, né, a possibilidade de sentir gosto pelo resto da vida. Então, esse é o problema da ansiedade. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. Naturalmente, nós vamos ter um momento de espera apreensiva. A gente marca o encontro e a gente tem aquela espera. Essa espera, enquanto ela é simplesmente uma espera apreensiva controlada, tudo bem. Quando ela começa a agitar e começa a virar expectativa e você começa a se perder, aí realmente nós temos um problema. Aí realmente nós temos uma condição que foge do controle, né? A ansiedade é um mecanismo de sobrevivência, de proteção. É para você lidar com as coisas do dia a dia observando com mais clareza e não se perder no mar. Imagina que você está na praia, sentado na areia, extremamente confortável, olhando as ondas do mar. O problema é que a gente senta olhando as ondas do mar e esquece da gente. Tem gente que acha isso lindo, eu esqueci de mim. Não, você não pode esquecer de você. Você tem que ter controle de você, da areia, do mar, das ondas e ter consciência disso tudo, é estar presente no seu melhor momento. Quando você se perde, que você ficou no vazio, ou você simplesmente se liga somente nas ondas, você começa a permitir que alguma coisa não funcione tão bem. Então entenda que essa necessidade, esse start da ansiedade, ele passa a ser então um elemento de proteção. E a gente vai lidando com isso, a gente vai melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, nós vamos falar de forma mais tranquila, mais serena. Até as pessoas têm dificuldade de falar em público, né? As pessoas têm hoje dificuldade de entrevistas de emprego, pessoas que ficam totalmente alucinadas diante de provas, testes. Nós estamos na era dos concursos, né? E o que mais tem de cada 4 pessoas, 3 são concurseiros de alguma forma, e essa turma está extremamente estressada porque nunca dá tempo para aprender tudo o que quer, ou quando sabe tudo o que quer, a ansiedade é tão grande que na hora dá um branco, dá uma dor de barriga, dá taquicardia e você se perde, e tudo por uma condição simples de você não se conhecer, não prestar atenção em você e não entender que sempre será um passo de cada vez. Nós achamos bonito quando nós ouvimos alguém dizer: a humanidade deu um grande salto, fulano deu um salto na vida. Estes saltos, eles costumam ser cobrados a um preço muito alto. Estes saltos que são dados, que parecem ser maravilhosos, são cobrados a um preço muito alto, porque estes saltos geralmente são dados e as pessoas não estão preparadas para vivenciar esse salto. E aí elas estão diante de uma tecnologia nova, de um momento novo, de uma situação nova, e não estando preparadas, elas começam a se perder
porque o que seria uma espera apreensiva passa a ser expectativa e pode se tornar um transtorno mesmo, e as pessoas se perdem numa doença. Nós precisamos entender que quando esses sintomas são frequentes, se tornam mais intensos, isso é sintoma, isso é indicação de um processo já de adoecimento, né? Uma coisa que está muito ligada com a ansiedade, uma coisa que é muito próxima, é o medo. O medo é uma coisa muito próxima, né? De acordo com a DSM-5, né, que não é o DSM-5, que é o nosso Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Transtornos Mentais, os transtornos de ansiedade, eles incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos, perturbações comportamentais relacionadas. Então, o Manual Diagnóstico de Estatística dos Transtornos Mentais, ele traz um dado novo, né? Ele traz a ansiedade excessiva acoplada a um processo de medo e mais uma situação de perturbação comportamental relacionada. E aí vamos separar isso um pouco, né? O medo seria uma resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou percebida. De repente você entra naquela, olha, vai acontecer alguma coisa, estou pressentindo que vai acontecer alguma coisa, e isso gera um estado de medo. Já a ansiedade, ela é o quê? Ela é uma antecipação de uma ameaça futura ou de algo que está para vir, né? A ameaça está sempre, a ansiedade está sempre relacionada com o futuro. A ansiedade está sempre relacionada com o futuro. Porque se ela estivesse relacionada com o passado, a gente estaria vivendo uma outra situação, que seria a depressão. Então presta atenção. Ela é muito associada a medo, a situações comportamentais que não sabemos esperar. Gera tensão muscular, gera todo tipo de distúrbio. Mas a gente precisa começar a entender que se nós estamos confiantes de onde nós estamos e quem nós somos, fica muito mais fácil de lidar com essa tal de ansiedade. E esse é o problema. Eu ter consciência de quem eu sou e ter consciência de onde eu estou. As pessoas têm muito medo, às vezes, de se identificar e reconhecer. Para quem teve a oportunidade de participar do curso da vida, o primeiro tema e a primeira aula do curso da vida é justamente reconhecimento. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não sei onde eu estou, daí para frente eu não tenho nada, daí para frente eu não consigo juntar mais nada. Eu fico perdido no tempo e no espaço. Eu preciso saber onde eu estou e quem eu sou. Então eu tenho que gastar um tempo, eu tenho que investir um tempo, na realidade é o investimento para me conhecer. Eu tenho que investir um tempo em mim. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu tenho que parar de colocar todo mundo na minha frente. Eu tenho que parar de deixar todo mundo passar. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Onde eu estou, com quem eu estou e o que eu estou fazendo. Eu tenho que tomar consciência disso. Aí quando eu começo a tomar consciência disso, eu vou entender que eu não preciso ter medo de perder nada, eu não preciso ser o melhor do mundo, eu não preciso ter medo do fracasso, porque eu vou caminhar, e no meu caminho eu vou me permitir realizar o que tiver que ser realizado no tempo, na hora, no motivo, do jeito que a coisa vier realmente. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades, porque ao experimentarem a primeira vez, ao exercitarem a primeira vez, o resultado pode não ser o esperado. E quando o resultado não é o esperado, as pessoas já desistem. Não quero mais, larga para lá. Elas não se permitem aproveitar a viagem. Elas estão preocupadas simplesmente em chegar. Elas estão preocupadas simplesmente em fazer. Quando na realidade o grande momento, o grande barato é acompanhar a viagem, passo a passo, momento a momento. As pessoas têm muito medo de ficar sozinhas,
As pessoas têm medo de não serem aceitas e aí elas começam a se perder, porque por não ser aceito eu começo a me sentir extremamente incomodado e aí é a hora que eu faço coisas contra a minha natureza. Eu tomo atitudes contra a minha natureza. E todas essas coisas e atitudes que eu faço contra a minha natureza são impulsionadas pela dona ansiedade. A dona ansiedade ela tem que ser respeitada sim, já que a gente entende que ela é um sistema de proteção e segurança. A dona ansiedade tem que ser respeitada sim, já que nós entendemos que ela não vai acabar. A dona ansiedade tem que ser respeitada, já que nós precisamos dela para caminhar. Mas eu não posso deixar que ela me torne um campeão de autocrítica. Eu não posso deixar que ela me destrua. Eu não posso deixar que ela passe a decidir o que, como e onde. O que, como e onde é uma decisão que vem lá de dentro da minha força interior, da minha parte mais tranquila, da minha parte mais serena, da minha parte onde está a minha melhor ligação. E isso sim, eu não posso deixar que de repente a força do ego, a influência do ego, me leve a questionar, comparar, competir o tempo todo comigo e com todo mundo. E isso faz com que eu perca o sentido e me perca num processo de ansiedade. Quantas pessoas estão sofrendo hoje? Nós temos problemas muito parecidos, porque eu costumo dizer que nós somos tão diferentes, que nós somos exatamente iguais. Se o seu colega comprou um carro maravilhoso, melhor que o seu, é motivo para você começar a sofrer porque você não tem um carro igual. A sua amiga arrumou um namorado, você não arrumou um namorado, é motivo para você sofrer. O seu amigo conseguiu economizar e você não conseguiu economizar, então ele consegue adquirir algo a mais que você, é motivo para você sofrer. Porque nós estamos buscando um elemento de comparação. Essa comparação vai disparar, ou até mesmo é alimentada pelo nosso processo de ansiedade. Eu preciso entender que eu estou pronto por mim, eu tenho a capacidade que eu preciso para realizar os meus objetivos, e se me falta alguma capacidade eu vou buscar, mas vou buscar dentro de um processo de paz e de tranquilidade. Não adianta sair no desespero, porque sair no desespero você vai pular etapas, você vai dar saltos, e lembra o que eu disse? Toda vez que a gente dá um salto, toda vez que a gente dá um pulo, a gente acaba perdendo muita coisa. Primeiro porque você não observa o caminho, e a melhor parte da viagem é sempre o caminho. E segundo que quando você chega no ponto, você não está preparado, porque faltaram instrumentos e elementos. Lembra da história da borboleta, que estava saindo do casulo e o cidadão foi lá e quebrou o casulo para ela sair? Ela morreu, porque ela não fez o esforço necessário, ela não passou pelos momentos que ela precisava passar. A nossa ansiedade não permite que os nossos filhos passem pelo que eles têm que passar. A gente coloca a mão, coloca a travesseiro, a gente paga, faz fogueira, tudo para que os nossos filhos não passem pelos momentos que nós passamos. E aí eles não aprendem o que eles têm que aprender. E eles ficam o tempo todo dando saltos. E eles ficam o tempo todo com sentimento de incompetência. Falta alguma coisa. E esse sentimento de incompetência e de falta destrói. Destrói porque a ansiedade toma conta e vai levar para outro caminho, outra situação. Então a gente entende que existe um processo de ansiedade que deve ser controlado, que é útil para o nosso caminhar. E quando esse processo se perde em expectativas alucinadas, quando a intensidade da ansiedade, a frequência e a persistência se tornam cada vez mais fortes, aí nós passamos a ter um transtorno de ansiedade. E tudo isso é única e exclusivamente por falta de olhar e sentir o seu coração. O que dispara a tua ansiedade? O que te incomoda? Nós vamos falar de alguns gatilhos, de algumas situações do nosso dia a dia que caracterizam essa ansiedade.
Mas você deve saber, além dos gatilhos que eu vou lembrar aqui, gatilhos pessoais seus que disparam essa ansiedade. Quando você lembra que você tem uma prova, um concurso para fazer e você não estudou o suficiente, dá aquele frio na boca do estômago e sobe desesperadamente. É aquele momento em que você tem uma conta para pagar e que você não pode deixar de pagar essa conta e você não tem o dinheiro porque você não fez a previsão corretamente. Dá aquela loucura, e no momento que vem a loucura, no momento que vem a crise, no momento que vem a mania e você, se não tomar muito cuidado, você pode se perder. Essa é a condição. Nós precisamos ter respiração comprometida. Lembra disso? Ou seja, nós precisamos ser comprometidos com a nossa respiração. Quanto mais nós respirarmos profundamente, quanto mais calmamente nós respirarmos, mais donos de nós mesmos nós seremos. Independente da sua religião, independente do seu credo, quando a gente pergunta para as pessoas sobre Deus, elas falam que Deus é tudo. Então, se Deus é tudo, aqui em volta, tudo é Deus. E quando eu inspiro, eu estou colocando Deus para dentro de mim. E quando eu coloco Deus para dentro de mim, Ele tem que entrar com o poder para me acalmar. Senão eu não saro, senão eu não curo. Eu posso curar quando eu controlo essa ansiedade. Eu posso resolver uma série de questões quando eu controlo a ansiedade. E o primeiro passo para controlar essa ansiedade é você se comprometer a respirar. Se comprometer a ter um momento em que você cuida de você. É interessante, nós temos vários motociclistas aqui participando desse momento com a gente. Nós temos pessoas de vários lugares do mundo. E eu lembro bem que tem gente que gosta de lavar o carro, desmontar o carro no sábado à tarde. Tem gente que pega a moto e lava com escovinha de dente. Eu lembro que há algum tempo atrás, um colega nosso de motoclube me deu um presente de aniversário. Ele me deu um shampoo para lavar a moto, uma cera e uma escovinha. Eu olhei para ele, meu Deus, eu não dou conta de fazer isso. Eu não dou conta de parar para lavar minha moto com escovinha. Eu não consigo fazer isso. Eu acho que não é uma questão de perder tempo. Eu não consigo ter essa ligação com o bem desse jeito. Mas eu fico pensando que as pessoas que lavam o seu carro com todo carinho, que lavam a moto, as pessoas que são capazes de melindrosamente definir passos, não são capazes de cuidar do próprio coração, não são capazes de cuidar do cérebro, não são capazes de juntar o lé com o cré, e aí elas se perdem. Isso é que nós não podemos mais. Nós precisamos entender que nós somos a coisa mais importante das nossas vidas, a pessoa mais importante da nossa vida, o ser mais importante da nossa vida. Por mais que nós amemos a nossa esposa, o nosso esposo, por mais que nós amemos os nossos pais, os nossos filhos, nós somos os mais importantes. Entende isso? Se você não se coloca como o mais importante, você não conseguirá ajudar, você não conseguirá colaborar com as outras pessoas. Coloque-se como o mais importante. Olha que situação complicada que é promovida pelo processo da ansiedade quando a gente enxerga perigo em tudo e em todas as coisas. A gente entra no avião e o avião vai cair. O avião vai cair. A gente está na rua, aí eu vou ser assaltado. A gente vai fazer um negócio, não, eu tenho certeza que vai dar errado. Vai babar, não, vai babar mesmo. Porque não tem jeito, vai dar errado. Eu vou fazer um exame e eu já estou esperando que naquele exame vai dizer para mim, ó, você tem 3 dias de vida, você tem 2 semanas de vida. Porque esse medo em todas as coisas já está sendo alimentado pela ansiedade. Outro dia a Maristela falou para mim que ela foi fazer aquele exame de ressonância que você entra dentro de um tubo e ela consegue ficar quietinha, ela consegue respirar. No primeiro momento ela começa a ver que ela começa a se desesperar e ela vai respirando, ela vai buscando o equilíbrio e ela consegue ficar quietinha. Ela fica tão quietinha ao ponto
do pessoal que está fazendo exame chegar e falar assim: a senhora está bem, a senhora está viva, porque ela consegue ficar quieta. Isso é o que nós todos precisamos. Agora, a gente fica quieto na hora do exame e na hora do dia a dia. Você não tira um momento para ficar quieto? Qual foi o último momento que você sentou e respirou por você e para você? Qual foi a última vez que você sentou e ouviu o seu coração? Qual foi a última vez que você se permitiu sentir o seu corpo, sem reclamação? Eu não quero saber se a barriga está grande, se não sei o que caiu, se não sei o que está pendurado. Eu estou tomando consciência do meu corpo e eu estou feliz com o corpo que eu tenho. Eu estou feliz com a minha morada, porque eu só vou poder arrumar o meu corpo também se eu ficar bem. Se eu não ficar bem, eu não vou conseguir arrumar meu corpo. Então entenda isso. Você precisa ter momentos de paz. Cuidado se você está enxergando perigo em todas as coisas. Outra situação terrível, outro gatilho miserável que a gente tem no processo da ansiedade é pela boca. A gente tem mania de assaltar a geladeira o tempo todo. A gente tem mania de descontar a nossa preocupação naquele brigadeiro, naquele docinho, naquele sanduíche. E aí a gente come pensando que a comida será o suficiente para acalmar, e ela não é. Ela não é. Do mesmo jeito que as pessoas hoje cometem crimes contra a própria natureza, se cortando, se drogando, tudo provocado pelo processo da ansiedade. O primeiro passo que levou a tudo isso foi a ansiedade. Por quê? Porque não deu a si mesmo a oportunidade de sentar, respirar e se reconhecer. Eu não sei o que está faltando na sua vida, eu não sei como é que você está lidando com os seus problemas, mas uma coisa é certa: se a partir de agora você se permitir parar pelo menos 2 vezes por dia, 5 a 10 minutos sentados, respirando, simplesmente respirando. Ah, mas eu não consigo meditar, porque se eu for meditar, minha cabeça, o pensamento não para. O pensamento não vai parar. O pensamento não é para parar. Você pensa o tempo todo, então para de brigar com o seu pensamento, só acalma o seu pensamento. Permita que a sua cabeça pense, para de brigar com ela e simplesmente diga: oh, eu posso respirar um pouquinho? Deixa eu respirar só 5 minutinhos, deixa eu me acalmar, já já eu volto a dar atenção para vocês e tudo vai se ajustando. As pessoas acham que isso é loucura, mas nós precisamos aprender a falar conosco. Olha que coisa mais louca, né? Ah, fulano fala com ele mesmo sozinho, tá ficando louco. Não é isso não. É falar com você, parar para sentir você e dar a você o que realmente você precisa. Já pensou? Aquela pessoa que senta para comer e não mastiga. Aquela pessoa que tem que engolir grandes quantidades de comida, porque senão ele não fica feliz. Ele está comendo e está olhando para a comida do outro, ele quer pegar o prato do outro, ele não consegue ser simplesmente simples. Ele não consegue entender o ponto de paz, ele não consegue entender o ponto de equilíbrio. Cuidado! Essa ansiedade louca de comer desvairadamente geralmente leva as pessoas a um processo de compulsão alimentar. E daí depois, neguinho não consegue parar, desce ladeira abaixo, vai parar numa bariátrica, ou precisa de muita coragem, né? A gente tem um exemplo aqui, o Marcos, né? Esposo da Priscila, ele conseguiu emagrecer sem bariátrica, ele conseguiu emagrecer com disciplina, com educação alimentar, emagreceu muito, mas ele se comprometeu com ele mesmo. Ele passou a dar atenção a ele, ele passou a cuidar do que é importante para ele. Você está tendo um momento para você, está cuidando de você, está respeitando as suas reais necessidades? Alteração de sono. Na hora que você vai dormir, quem é que você está levando para sua cama? Você está levando os problemas do dia a dia, os colegas do trabalho, as pessoas da família, as pessoas com quem você brigou, as pessoas com quem você tem que brigar, as pessoas com quem você se relaciona. Você está levando um bando de gente para sua cama.
Fica parecendo aqueles filmes de índio antigamente, você amarrado numa estaca e os problemas em volta. Lembra quando a gente falava assim, conta carneirinhos, mas é carneirinhos, não são problemas. As pessoas vão para a cama, em vez de contar carneirinho, elas contam problemas. Ai, esse boleto, mas essa fatura, mas essa conta. Não vai dormir, não vai ser feliz, não conseguirá um elemento de paz, um elemento de tranquilidade. É extremamente necessário e importante que eu cuide de mim. Lembra disso? Aí o Marcão dizendo que é ele. Eu preciso cuidar de mim. Agora, um dos problemas mais complicados da ansiedade, e eu vou replicar o que eu disse antes de começar a live para o pessoal que estava chegando, que a ansiedade pega. A minha pastorinha, Tainimar, perguntou se a ansiedade pegava. E eu estou dizendo para você, a ansiedade é contagiosa. A ansiedade pega. Você está aí morrendo de medo do coronavírus, você devia estar com medo da ansiedade. Como é que a ansiedade pega? Lógico que pega. Se eu começo a conviver com pessoas ansiosas, e hoje, de cada 3 pessoas, 4 são ansiosos, se eu começo a me perder nesse processo de ansiedade, eu me contagio, e daqui a pouco eu estou totalmente tomado pelas mesmas reações, pela mesma impaciência, pela mesma falta de amor, porque a ansiedade leva você a isso. Impaciência, falta de amor, falta de respeito, falta de carinho, tudo provocado pela condição de não se vigiar. Mas então como é que eu vou fazer? Se a ansiedade pega, eu vou conviver com as pessoas que são ansiosas e eu vou acabar pegando ansiedade? Não, mas tem um antídoto. Tem a vacina. E a vacina e o antídoto quais são? Sentar, respirar e se reconhecer. Entender a sua real necessidade, entender realmente o que é importante na sua vida e o que não é. Você talvez esteja dando total importância ao que as pessoas falam para você, o que as pessoas falam de você, e você não está cuidando de você. Você está cuidando em dar satisfação para os outros. Isso é ansiedade pura. Você compra sapato e roupa para satisfazer os outros. Porque você não pode ter um sapato confortável, uma roupa confortável. Não, porque aí vai parecer que eu estou gordo demais, vai parecer que eu estou assim, estou assado. O que importa realmente? O que realmente importa? É você estar bem ou as pessoas dizerem que você está bem? As pessoas nunca saberão como é que você está realmente, porque dentro de você, só você. Daí você entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. Daí você entender que você precisa dar passos honestos, passos seguros na sua direção e não na direção de mais ninguém. Pensa nisso. Um dos grandes transtornos da ansiedade, e que as pessoas pensam que a culpa é do colchão, a culpa é da cadeira, a culpa é do carro, a culpa é porque ficou em pé na fila do banco, são as dores musculares, as tensões. Fibromialgia, que é aquela doença muscular que anda no corpo, a dor anda pelo corpo, ela se resolve com caminhada e com respiração, com meditação. Porque quando você se equilibra emocionalmente, a fibromialgia acalma e acabou. O problema é que as pessoas não querem parar, elas querem tomar remédio. Não tem remédio, só se for um remédio para te dopar, para tirar você da realidade. Isso não é remédio. Isso não trata, só tira você da realidade. Isso é complicado. Dores nas costas, dores nos ombros, dores nas nucas. Tem pessoas que andam parecendo boneco de Olinda, totalmente travado, totalmente duro, porque não dá conta. A tensão travou, perdeu o pescoço, emendou nuca e cabeça, porque você é só problema, você é só preocupação. E aí os braços ficam soltos, parecendo os bonecos de Olinda. Ô Senhor! Ô Senhor! Presta atenção. O que está te travando? Está preocupado com o quê?
Não tenho dinheiro para pagar minhas contas. E se você ficar preocupado, vai resolver. Se você ficar ansioso, vai resolver. Se você ficar tenso, vai resolver. Que tal se você relaxasse? Que tal se você se acalmasse? E você buscasse passo a passo. Porque chega um ponto, olha, chega um ponto que você não tem mais onde buscar. Chega um ponto que não vai cair do céu. E você vai ter que dar um jeito de trabalhar, caminhar para pagar suas contas. Você tenta resolver, mas se você não criar medidas que sejam realmente eficientes, essa história de pegar o dinheiro no agiota para pagar o banco, isso nunca funcionou e não vai funcionar. Não, pegar dinheiro no agiota para pagar o outro agiota, também não vai funcionar. Isso não adianta, isso não encaminha, isso não facilita, a não ser que você tenha grandes ideias mirabolantes e você está precisando de um investimento pequeno para realizar a descoberta da pólvora ou a descoberta da lâmpada. Aí sim, caso contrário, para, senta, respira, busca dentro de você, encontra com o seu Criador e ele vai te dar as respostas que você precisa, ele vai te encaminhar, ele vai trazer você para um ponto de equilíbrio, restauração, no qual você vai caminhar passo a passo. Não vão dar saltos, não vão dar pulos, as coisas acontecerão passo a passo. Quanto maior a preocupação e o desânimo, maior a possibilidade de você transtornar a região cervical, a sua coluna cervical, que é essa parte do pescoço, trava. Você faz assim, você já deve ter tido essa sensação, da impressão que tem areia entre as vértebras. Não é areia. Lógico que não tem areia. São bolinhas de ar. E essas bolinhas de ar geram esse incômodo. Tudo isso é gerado por quê? Excesso de tensão, excesso de preocupação, excesso de ansiedade, gerando expectativa desnecessária por nada. Para, respira, busca soluções efetivas. Sempre existem soluções efetivas. Sempre tem uma saída. Eu só preciso permitir. Eu só preciso me dar ao luxo de ser importante na minha vida. E naturalmente essas coisas se ajustarão. Naturalmente essas coisas serão incrivelmente, mas incrivelmente mesmo, reorganizadas, completadas. Deixa eu só colocar um carregador aqui. Pronto, resolveu. Entendeu? Gente, tremor demais, cansando facilmente, sensação de falta de ar, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias, mãos suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, onda de calor, de calafrio, micção, vontade de fazer xixi toda hora, dificuldade para engolir. Tem pessoas que têm dificuldade para engolir, sensação de engasgo, e entre muitas coisas. Tudo isso é decorrência da ansiedade. Se tem algum desses itens que estão batendo na sua porta, mais do que nunca você tem que aprender a parar, você tem que aprender a respirar. Se tem algum desses itens que estão aí batendo na sua porta, chega, você está no limite. E eu espero que já não tenha se tornado um transtorno. Eu espero que você ainda consiga buscar esse controle facilmente. Porque se virou transtorno, vai dar mais trabalho, mas a gente consegue reverter se você realmente estiver interessado em mudar. Situações que complicam o processo da ansiedade, pensamento obsessivo. Você já pensou? Ideia fixa em alguma coisa? Você não tem controle sobre o que você pensa. É quando você escuta um pedaço de uma música e fica assim, ela me deixou e foi morar com o guarda, e você canta isso o dia inteiro. Ela me deixou e foi morar com o guarda. Até quando você aprende a música toda, senão você não para de cantar esse pedacinho. Você escuta um pedacinho lá, 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 e fica com esse lá, 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 lá o dia inteiro. Isso é processo de ansiedade. Você está transferindo. E você não dá conta de segurar, você não dá conta de parar. São pensamentos, imagens angustiantes, recorrentes, tudo levando você para o lado errado. Nós precisamos tomar muito cuidado. As pessoas falam muito de depressão,
As pessoas têm muito medo de depressão. Mas eu quero que você entenda que se você começar a cuidar de você, se você colocar você em primeiro plano, se você se respeitar, se você tirar um momento de manhã, um momento à tarde para cuidar de você, se você lembrar que a gente dorme só depois que relaxa e não dorme para relaxar como muita gente pensa. Primeiro a gente relaxa, depois a gente dorme. E como é que a gente relaxa? Respirando. Respirando. Lembra, eu espero que você lembre aí quando eu falo assim, como é que é o nome do jogo? O nome do jogo é paciência. E como é que se joga esse jogo? Respirando. E qual é a postura do jogador? Servindo. Ele está sempre disposto a servir, mas primeiro ele cuidou dele. Primeiro ele respirou. Primeiro ele entendeu que ele tem um coração pulsando. Ele entendeu que ele tem pensamentos que precisam se ordenar. Ele entende que ele tem sentimentos que precisam se ordenar. E naturalmente, ao respirar, os pensamentos e os sentimentos se ordenam, se organizam. Isso é maravilhoso. Essa é a parte boa do filme. Quando eu consigo me organizar, quando eu consigo ordenar os meus pensamentos e os meus sentimentos. E aí, a gente vai impedir que isso se transforme num transtorno de ansiedade generalizado, num transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, né? Vamos impedir que isso vire pânico. Tem pessoas que acham, eu tenho pânico, eu faço pânico, e tudo começou onde? Na ansiedade. Foi a ansiedade que criou toda a condição necessária para que os gatilhos disparassem e você entrasse no processo. Outra situação que, se você passa por isso, eu peço que a partir de hoje você tome chá de Maria relaxada. É o pessoal do perfeccionismo. O pessoal que tem que ajustar todas as coisas no lugarzinho. O quadro está torto, não está no centro da parede, o móvel, e fica louco quando vê um negocinho fora do lugar e exige. Vai fazer uma festa, fica louco, alucinado, louca, alucinada. Os perfeccionistas são sofredores naturais. Os perfeccionistas são aqueles representantes da franquia da ansiedade. Eles são ansiosos, promovem a ansiedade onde eles estão, fabricam e dão curso como ser ansioso em 3 lições e pilham as pessoas com tudo que eles têm direito. É um absurdo. É triste. Se você é perfeccionista, passe a partir de agora a tomar um compromisso de tomar um chá de Maria desorganizada, Maria despreocupada, Maria tranquila. Esses chás são muito bons. E você simplesmente será simples. Porque o perfeccionista ele é complicado. O perfeccionista é cheio de nãos e senãos, normas e técnicas. Para que serve tudo isso? Tudo tem sua hora. E mesmo que eu precise usar normas e técnicas, porque existem situações, lógico, que precisam se usar normas e técnicas, isso será feito com tranquilidade. E será feito no passo a passo, sem aquele desespero, sem aquela expectativa desnecessária, sem colocar expectativa no outro. Olha que porcaria você esperar que o outro faça alguma coisa que você imaginou que ele faria, do jeito que você imaginou, e ele não faz, pronto, acabou. Ele não atinge, pronto, acabou. Será que a gente tem esse direito? Não. Quando eu entendo que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, quando eu entendo que eu tenho que cuidar de mim, que eu sou importante mesmo, eu paro de encrencar com todo mundo e eu vou cuidar de mim. E quando eu cuido de mim, eu cuido de todo mundo. Quando eu me amo, automaticamente eu estou me capacitando para amar todo mundo. Quando eu me respeito, automaticamente eu estou me capacitando para respeitar todo mundo. Tem pessoas que respeitam as pessoas externas e não se respeitam. Então não é respeito. Está fazendo média desnecessário. São os bonzinhos, e todo bonzinho é mauzinho. Nós precisamos ser justos e verdadeiros. E isso só vai acontecer quando nós tivermos a capacidade de nos colocarmos em primeiro lugar,
de sermos verdadeiramente uma bênção para nós, para o nosso sentimento, para a nossa vida. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Pronto, me estabeleço, me titulo, aí eu posso cuidar de todo mundo. Eu costumo contar uma situação, e eu gosto muito dessa situação. Quando Napoleão foi nomeado imperador e foi feita uma festa, uma cerimônia, para que ele fosse empossado imperador, e o Papa, na época, coroava o imperador, o Papa pegou a coroa que ele foi colocar na cabeça do Napoleão, Napoleão tirou a coroa da mão do Papa e falou: você pode deixar que eu mesmo vou colocar a coroa na minha cabeça, porque eu cuido de mim. Olha que loucura. Eu sei que na época foi um chilique, hoje muita gente vai criticar, mas o que eu quero que você veja é o seguinte: ele se achava tão importante para ele mesmo, sem um nível de prepotência para querer machucar os outros, sem querer um nível de prepotência para ofender as pessoas. Não, mas eu sou importante em cuidar de mim tão bem, que eu me capacito para cuidar de todo mundo. Porque se você quer cuidar de todo mundo, está preocupado com a família, preocupado com as coisas que você vive, então cuide de você. Você quer amar todo mundo? Então se ame. Se você tem problemas de relacionamento no trabalho, em casa, em todo lugar, é porque você tem problemas de relacionamento com você mesmo. Então o primeiro passo para controlar isso é: eu me coloco como a pessoa mais importante da minha vida, eu respiro, eu me acalmo, eu controlo a minha ansiedade, eu trago a minha ansiedade nas rédeas e rédeas curtas. E ao fazer isso, eu me tranquilizo, eu entro num estado de paz, eu passo a ser simplesmente simples. E eu vou repetir, para a gente poder fechar, que a meditação e a respiração são os grandes elementos que você pode usar para trabalhar e controlar a sua ansiedade. O que você precisa fazer? Sentar, fechar os olhos e respirar fundo. 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde. E o que eu faço com os meus pensamentos? Manda que eles se acalmem. Você ficou doido? Não, passa pela experiência, não acredita no que eu estou dizendo, não. Mas vai lá, fecha os olhos, respira e fala para os pensamentos: crianças, se acalmem, porque agora eu vou respirar. E eles vão ficar calmos por algum instante, igual criança mesmo. Daqui a pouco eles vão fazer a maior bagunça, você vai lá: crianças, vocês falaram que eu deixava eu respirar, só 5 minutinhos. E você vai conversando, primeira, segunda, lá na frente, depois de algum tempo, quando você sentar para respirar, eles naturalmente se acalmarão e vão respirar junto com você. E eles vão se ordenar, porque essa é a condição. Esta é a condição. É isso que a gente precisa fazer. Respirar e meditar. Isso já é meditação. Quando você começa a ordenar as coisas, naturalmente você entra. O pessoal, meditar é ficar com a mente em branco. Não, nós não temos capacidade para isso agora. Simplesmente respira. Cuida da respiração, controla a respiração, foca na respiração. Você já vai estar fazendo muita coisa por você mesmo. E se precisar, busque ajuda externa. Se você acha que a sua ansiedade está num ponto em que você não está dando conta de controlar, busque ajuda externa. Busque um terapeuta, busque um psicólogo, busque um psicanalista, busque alguém que possa te ajudar. E com certeza você vai ter a oportunidade de viver incrivelmente melhor. Porque é só isso. Mas tem gente que adora tomar remédio, gente que adora se perder, e aí fica complicado. Legal? Muito obrigado por você ter participado dessa live junto conosco. Eu espero que tenha sido extremamente útil para você. E aqui estou eu, Harley, o seu terapeuta de plantão. Estamos aí, terapia de ação e solução, terapia de resolução, terapia que resolve. Eu posso te ajudar, eu quero te ajudar, eu tenho como te ajudar, mas você tem que dar o primeiro passo e querer ser ajudado. Existem várias formas. Você pode vir assistir às lives e vai aprender muita coisa. Você pode participar de um processo terapêutico online, se você não mora aqui. Você pode participar de um processo terapêutico via WhatsApp. Nós estamos acabando de estabelecer esse processo. Você pode ter várias formas de ser auxiliado.
e viver melhor, construir um mundo melhor, estarmos verdadeiramente muito bem. É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. Muito obrigado, muito obrigado.